Prompt Engineering era um assunto popular até final de 2024. Aí agora o que é mais popular é falar de agentes. Então eu vou falar um pouquinho só sobre Prompt Engineering, porque tem algumas coisas que ainda são úteis e úteis indiretamente também. E vou terminar com uma notícia bem rápida sobre essa história de automação de geração de prompts. Tem um monte de documentação sobre isso. Esse que está em Face aqui, que é um cara do Google. Essa aqui ainda é uma boa documentação sobre Prompt Engineering, e ele fez uma revisão de um ano atrás. Esse site aqui tem um monte de exemplos de Prompt Engineering que são interessantes. Essas duas aqui são surveys bastante longos. Esse aqui tem 80 páginas, esse aqui é bem curtinho, mas ele tem uma condição de referência enorme. Esse aqui, que é maiorzinho, é muito chato de ler. Então, está aqui só para referência mesmo. Esse do povo do Google até que é fácil e interessante de ler. Bom, então, todo mundo sabe o que é um prompt, né? O prompt é aquelas coisas que você passa para ele fazer algo. Então, na área de trabalho da LLM, na área de contexto, na janela de contexto, ou na área de prompt, tem várias maneiras de se referir a isso, aquela areazinha que você passa instruções para a LLM. Bom, o que isso tem a ver com o que a gente falou antes? Lembre-se que a LLM foi treinada para seguir instruções. Então, isso aqui funciona como sempre, porque ela foi treinada para seguir instruções. Um template de prompt é simplesmente um prompt que tem uma parte que é parametrizada. Você pode passar isso em um attachment prompt, coisa parecida. Tipicamente, o prompt tem a instrução, né? Algum contexto que diz o que na verdade, está acontecendo, uma parte que é a entrada, que pode ser uma attachment, eu falei, e uma indicação do que tem que ser produzido pela LLM. Hoje em dia está muito em moda você dar uma estrutura de JSON e produzir, fazer com que a LLM produza a resposta como um JSON. Então, uma técnica de prompt é como é que a gente estrutura essas instruções para a LLM. E o Prompt Engineering, no fundo, é a engenharia dessas técnicas. Até aí não tem nada demais. Todo website, todo fornecedor de LLM tem lá um cantinho do website deles, que eles têm dicas de como você escreve prompts. Né? Então, no fundo, não culpem a LLM, culpem o seu prompt. Então, eles abriam para vocês instruções sobre como é que a gente cria prompts. E, espantosamente, as instruções são bem interessantes, tanto da OpenAI como da Anthropic, são bem interessantes. Isso aqui é o mínimo necessário para a gente se entender com os prompts. Né? Então, primeira dica, né? Não complique muito a vida. Criação de prompts, você já deve ter percebido o processo interativo. Você cria alguma coisa, vê o que acontece, aí a LLM não produz o que você quer, você vai aumentando o prompt. Eu passei esse primeiro semestre, na verdade, criando prompts para a LLM gerar triggers para SQL. O processo é muito mais complicado que isso. Se a gente tiver tempo, posso até comentar com vocês. Mas a gente começou aí em dezembro, na época do Natal, com uma ideia bem simples. O prompt hoje é uma coisa bem enrolada. Mas o que ele produz é como se fosse fazer com que o ChatGPT virasse um compilador de trigger. Enfim, o prompt começou simples e hoje é bem complicado. Bom, depois de você começar simples, você começa dizendo o que ele tem que fazer. Lembre-se que o GPT-3 foi seguido por uma coisa da OpenAI chamada Instruct GPT. Não é por menos, né? O Instruct GPT é alguma coisa que foi treinada para seguir instruções. Então, o prompt tem que dizer o que a LLM deve fazer. Traduza daqui para lá, sei lá, resuma esse texto, qualquer coisa assim.
Agora, tem umas dicas aqui que são interessantes, todos esses sites que falam para você escrever, pronto, eles falam no fundo a mesma coisa. Apesar da LLM ser uma coisa hoje em dia bastante sofisticada, você tem que ser razoavelmente específico sobre o que você quer que a LLM faça. Não comece devagarmente, seja bastante específico. Né? Então, aqui tem um exemplo bem simples: extrai nomes de lugares, nome de placeholders. Né? O seguinte texto, o texto aqui é luz em verdinho. Se vocês lerem esse texto, é bem esquisito o texto, mas, na verdade, ele quer que você produza como saída esse centro, isso aqui é o Champagne Center for the Unknown, em Lisbon. Então, isso aqui deveria ser a saída. Então, extrai o nome dos lugares desse texto. Bom, até aí tudo simples. Em oposição a ser específico, isso é quase que o antônimo, né? Não seja impreciso, evite ser impreciso. Aí as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Esse exemplo aqui é bem claro sobre o que significa ser impreciso. Né? Explique o conceito de prompt engineering. Mantenha a explicação pequena, com poucas sentenças, e não seja muito descritivo. Bom, explicação pequena, tá bom, isso é mais ou menos claro. Poucas sentenças, na verdade, é a mesma coisa que uma explicação curta. Agora, não seja muito descritivo, é uma coisa muito vaga. É isso que não pode ser. Então, você pode reescrever esse prompt de uma maneira menos imprecisa, duas ou três sentenças, para explicar o conceito do prompt engineering do high school student. Esse high school student, no fundo, é quase que o substituto do não seja muito descritivo, começa a inventar muitos termos técnicos. Né? Por incrível que pareça, essas coisas simples aqui são importantes, elas produzem prompts melhores. Um outro par de sugestões que aparecem com frequência também são duais. Né? Então, quando você escrever um prompt, você diz de uma forma clara o que você quer fazer. Né? Não digo que você não quer fazer, parece uma coisa idiota, mas a gente às vezes tende a fazer isso. Né? Por exemplo, esse aqui diz para recomendar filmes. Né? Então, não pergunte o que o usuário está interessado. Não pergunte informações pessoais, em geral, sobre dados pessoais. Né? Isso aqui tem muito do not, está vendo? Dois do not. Isso não é uma boa ideia. Seria melhor você explicar de uma forma mais precisa, mais objetiva, né? O que a LLM deve fazer. Então, aqui eu estou dizendo, olha, LLM, você é uma recomendadora de filmes para uma pessoa, né? Você é responsável por recomendar filmes, né? Blá, blá, blá. E aí, se vocês olharem, isso aqui é mais verboso do que o que está em vermelho aqui. Mas esse texto, em azul escuro, ele é mais objetivo, ele não está dizendo que não faz. Mas ele acaba falando também, não faça avoid asking personal information. Isso aqui, o personal information. Isso que fala. O primeiro fala not ask, ele fala avoid. Mas, enfim. Não é negativo também? Ou tem uma outra coisa aqui no final bem interessante. Se você não disser nada, ele vai tentar sempre responder para você. Isso é uma mania esquisita, uma maneira estranha da LLM ter sido treinada, como se ela fosse sempre obrigada a responder alguma coisa. E aí tem uma última instrução aqui, que se você não tem nada para recomendar, diz simplesmente que você não tem nada para recomendar. São coisas bem simples. Né? Tem um monte de exemplos de prompts naqueles sites que eu comentei com vocês. Eu acho que é a segunda referência que eu coloquei lá. Então, se vocês nunca viram isso, que eu acho um pouco difícil hoje em dia, todo mundo já fez algum prompt na vida, aqui tem vários exemplos. A primeira referência, aqui, do Google, esse site aqui que eu estou comentando, isso aqui tem a opção de exemplos
de prompts. Esse texto aqui ele também tem uma coleção bem razoável de prompts sobre uma variedade de assuntos. Então, são dicas interessantes para a gente olhar, ter inspiração sobre como é que a gente faz prompt. Aí vem quase que uma retrospectiva histórica de como é que essa história de técnicas de prompt começou e algumas ideias interessantes que é o prompt chain, self-consistence, por aí afora. Então, aqui tem uma linha de tempo. Se vocês leem o que está escrito aqui, está bem pequenininho, né? Essa história de zero shot e few shot, no fundo, eu já falei com vocês, isso aqui é o paper do GPT-3. Depois tem um outro paper bem famoso que introduziu essa história do Chain of Thought. Self-consistency é quase uma variante do Chain of Thought, inspirado no Chain of Thought. E aí vem aqui é o Prompt Chaining, que eu vou comentar isso aqui. E aqui tem os resumos, esse é um daqueles surveys de 80 páginas. Bom, então vamos lá. Zero Shot Prompt é um troço que não faz lá muito sentido se você não falar o que é um Few Shot Prompt. Zero Shot Prompt significa, na verdade, você criar um prompt e não dar nenhum exemplo para ele. Você simplesmente é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Você tem uma instrução, você diz o que você quer classificar e aqui a saída é a polaridade dessa sentença. Então, não dei nenhum exemplo do que significa classificar um texto em neutro, negativo ou positivo. Aí ele vai ter que se virar do que ela foi treinada. O few shot em oposição, isso é uma das coisas que eu já falei, por exemplo, às vezes, mas ainda é bastante útil. Ela vai aparecer várias vezes no dia de hoje. É você simplesmente passar exemplos sobre como é que a LLM tem que se comportar. E few shot não quer dizer few, não é 100 exemplos. Few é few mesmo. É meia dúzia de exemplos, um exemplo. Aqui está uma situação que eu passei apenas um exemplo. Isso aqui é até bem interessante, porque se vocês olharem essa frase, ela define o que é esse what food, se é que esse animal existe. Não fui verificar, né? E aí, o que tem aqui a definição do que é o what food, e em seguida o exemplo de uma sentença onde esse animal vive, né? Nós estamos fazendo para África e vimos what food bonitinhos. Aí, o que eu quero que a LLM produza? Eu quero que a LLM produza uma frase onde apareça essa palavra estranhíssima aqui, né? Então, o que essa palavra estranhíssima significa? Tem aqui a definição dela. Se vocês olharem, esse exemplo tem um paralelo com esse, porque aqui tem uma definição da palavra, que está entre aspas. Aqui tem a definição dessa outra palavra estranhíssima. E aqui tem um exemplo do que a LLM deve produzir, uma frase onde apareça aquela palavra que eu singularizei aqui em cima. Então, esse aqui é o exemplo, isso aqui é a instrução, isso aqui é como eu quero sair. E aqui está a LLM produzindo uma saída. Bom, normalmente a gente passa vários exemplos, né? 3 exemplos, 5 exemplos. O que é o exemplo, no fundo? A situação e o que você espera que a LLM produza. Então, um exemplo não é um exemplo, é um par de coisas. É a entrada e a saída esperada da LLM. Então, você passa vários desses pares como se você estivesse treinando a LLM, só que você não está treinando a LLM, você está simplesmente passando exemplos na área de prompt. E aí, diz o que você quer fazer baseado nesses exemplos. Aqui tem uma coisa bem pequenininha, mas é fácil de entender, né? Isso aqui eu quero classificar sentenças em polaridade positiva, neutra e negativa. Então, a primeira sentença é um exemplo de uma sentença positiva. A segunda sentença é neutra. A terceira sentença é negativa. E aí eu passo uma sentença para ele e peço a ela para preencher isso aqui, um desses 3
polaridades, né? Esses 5 que são feitos. E a LLM, então, deve usar o trem aqui amarelo, esses são os exemplos, para completar essa saída invertida. Então, ela pode não ter sido treinada para isso, ela pode ter sido treinada para uma coisa parecida com essa. Pode ser que essas sentenças em amarelo não tenham nada a ver com o treinamento dela, as outras sentenças parecidas tenham sido expostas para a LLM. E aí ela produz a saída por analogia. Tá? Isso é que eu estava tentando na última aula comentar com vocês, que esse é o paper básico do GPT-3. E eles mostraram que esse comportamento de usar exemplo, de generalizar a partir desse exemplo em outro domínio de discurso, é alguma coisa que esse povo daqui observou com modelos grandes, que 175 milhões de parâmetros da época que esse paper foi publicado, era um modelo razoavelmente grande. Mas para modelos pequenos, esse comportamento de melhorar o desempenho com exemplos não acontece. Modelos pequenininhos, como esse daqui, você passar exemplo não adianta nada. Tá? Bom, aqui nesse gráfico, não importa muito qual era a tarefa aqui, você nota que isso aqui é zero shot. One shot, zero shot seria aqui. Você não passa exemplo nenhum. Aqui eu passei um exemplo que eu quero resolver esse problema aqui. Depois aqui vai para 10 exemplos. Então, você vê que dá um pulo grande em qualidade da resposta com um exemplo só. Se você vai para 10 exemplos, a curva de aprendizado já começa a achar down. E começa a não ter muito efeito você passar mais exemplos. Mas o ponto aqui é que os exemplos ajudam a produzir respostas adequadas. Se a LLM tiver um número grande de parâmetros. Então, por analogia, ela consegue produzir a resposta com aquilo que ela foi treinada e com aquilo que você passou de exemplo. O que eu estava tentando na última aula mostrar para vocês é uma coisa curiosa. Esse cara daqui, é o tal do livro que eu falei sobre paleantropologia, esse cara daqui é o editor de paleantropologia da revista Nature. E se vocês lembram que eu falei, tudo que é importante de paleantropologia, sei lá, dos últimos 50, dos últimos 60 anos, passou pela mão dele. E o livro dele é bastante crítico sobre a evolução do sapiens sapiens. Mas lá pelas tantas ele começa num terreno meio pantanoso a discutir o que é inteligência. Aí ele afirma categoricamente que inteligência é sobre a capacidade de você recuperar informação de tal maneira que as lições que você aprendeu possam ser generalizadas e aplicadas a novas situações. Cara, se você lê isso daqui ao pé da letra, significa que uma LLM grande é inteligente. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a definição de inteligência do sujeito que passou a vida inteira trabalhando com a evolução do Homo sapiens sapiens, acredita que a inteligência seja isso daqui. Na minha percepção, o que está errado é a noção de inteligência, ou a própria ideia de inteligência. Esquece isso, só complica a vida da gente. Eu estava brincando com vocês, o grande problema da inteligência artificial é o nome. Você chamar de inteligência artificial, você tem dois problemas. O que é inteligência? Isso eu estou discutindo. E o que é artificial? Então, esqueçam isso, não precisa complicar a vida. Basta vocês lembrarem que uma LLM pode produzir resposta a partir dos termos que ela foi treinada e a partir de um conjunto pequeno de exemplos. Tá? Isso se passa de uma maneira... lembra outra coisa. O GPT-3, que é onde tem esse gráfico aqui, não é um structure model. O GPT-3 é um language model. Ele não foi pós-treinado para seguir instruções, ele só tinha conhecimento linguístico. Então, só esse treinamento inicial do GPT-3 já dava esse comportamento que, na cabeça do Harry Key, era um comportamento inteligente. Esqueçam isso. É um comportamento observado
da LLM. Mas, em todo caso, o livro é interessante, vale a pena ler esse livro. É bem interessante. Bom, São dois problemas, né, professor? oi? São dois problemas, inteligência e consciência. Inteligência? São dois problemas, inteligência e consciência. Temos que pensar nisso. Esquece isso. Tudo que tem a noção de inteligência artificial e blá 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 complica a vida. Não é nada disso. Isso aqui é um algoritmo estocástico. Não é possível. A gente não sabe direito o que ele produz. Bom, aí tem isso, feature learning, é usado em montanhas de coisas. Vou botar uns exemplos aqui que aparentemente não tinha nada a ver com o assunto. O outro paper, isso é uma coisa interessante. Eu me dei o trabalho, mas isso eu já falei para vocês, eu me dei o trabalho de criar o número de citações que tinha um ano atrás e o número de citações desse paper que tem hoje. Ele não dobrou o número de citações, mas cresceu quase 80, 90%. Esse outro paper aqui, que é o Chain of Thought, há um ano atrás tinha um pouco mais de 19 mil citações, aqui tem o dobro. Cara, esse número de citações é algo absurdo em ciência da computação. É absurdo. Tá? E você, em um ano, dobrar o número de citações, saindo de um número imenso para um número do dobro do imenso, é algo você tirar o chapéu. Bom, o que esse paper aqui advoga? Que, na verdade, quando você vai resolver um problema, você tenta quebrar o problema aos poucos. Né? Você não tenta, você tenta compor o problema e resolver o problema aos poucos. O que ele mostrou é que esse comportamento pode ser expresso num prompt. Então, o que o Chain of Thought faz é uma técnica de prompt onde você induz a LLM a responder passo a passo. Então, aqui tem um exemplo bem simples, né? Tem uma cadeira daquela, você tem não sei quantas bolas, não sei quantas bolas sobraram, e a resposta da LLM é errada. Tá? Então, ele aqui passou um exemplo, o verdinho, eu não vou ler isso daqui, vale a pena. Mas isso aqui, o que em verdinho, um exemplo de uma pergunta que envolve uma aritmética elementar e a resposta. E aí, com esse exemplo simples, eu faço uma outra pergunta simples, que é parecida com essa, no sentido que você tem que ter um raciocínio em aritmética elementar e a LLM é. Bom, como é que a gente pode melhorar isso daqui? Essa é a tônica desse paper aqui. A pergunta é a mesma, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Só que a dica que esse exemplo está dando é uma dica passo a passo. O Roger começou com 5 bolas de tênis. Né? Aí ele encontrou duas daquelas latas de bola de tênis com 3 bolas de tênis cada uma. Então, na verdade, ele ficou com 6 bolas de tênis a mais. Então, ele acabou com 5 que ele tinha antes, mas 6 bolas, 11 bolas. Então, a resposta é 11. Isso aqui não é o verdinho, não é a resposta da LLM. Isso é um exemplo, um único exemplo de como é que a LLM deveria responder passo a passo a essa pergunta verdinha aqui em cima. Aí, pega essa segunda pergunta aqui, essa aqui, e manda a LLM produzir uma resposta. O que a LLM faz? Por analogia, ela produz a resposta com o exemplo que você passou. Então, ela vai passo a passo traduzindo essa informação aqui em uma conta simples. Por analogia com essa conta simples aqui. Então, passando um único exemplo, você força a LLM a seguir um caminho semelhante ao que o exemplo seguiu, ou seja, passo a passo, produzir a resposta, e a resposta está certa. Aqui ele errou a resposta, aqui ele produziu uma resposta, a mesma LLM produziu uma resposta correta, simplesmente seguindo essa ideia do passo a passo. Tá? Então, Chain of Thought, isso aqui é 2023, tá? Isso aí é 3 anos atrás. Isso que esse paper tem um monte de citações. Né? Aqui tem um outro exemplo, não é o mesmo paper, tá? Esse é o paper bem
esse aqui desse outro cara, ele também é um número, ele mais que dobrou o número de citações em um ano. Então, ele mostra a mesma coisa. Você tem aqui uma pergunta, desculpa, é uma descrição da tarefa da LLM, tem uma pergunta aqui, e é uma pergunta de múltipla escolha, né? E aí, ele diz para a LLM, como parte da resposta, em pensar passo a passo. E aí tem um exemplo passo a passo aqui, está omitido uma parte do passo a passo, para chegar à resposta correta, que é a resposta B. Então, tudo isso está aqui, é um exemplo. Pergunta, uma múltipla escolha com a resposta correta, mas que você chega a essa resposta raciocinando passo a passo. Daí vem a pergunta que você quer que a LLM responda, que é parecida com essa, uma pergunta de escolha, né? Com as opções aqui. E ele começa, let's think it step by step. Isso é uma dica para a LLM continuar. Ó, lembra que essa frase aqui é essa mesma frase. Então, essa frase aqui é uma dica para a LLM continuar a produzir uma resposta à semelhança dessa resposta que aparece aqui no exemplo. Tá? E aí o modelo, né, produz uma cadeia de raciocínio, está aqui em verdinho, até produzir a resposta. E aí a resposta é a resposta C5C. Tá? Então, esse coisa que está em verde aqui, pequenininho, foi induzido, foi produzido pela LLM, induzida por esse exemplo que está aqui. Tá? Bom, aí vocês podem perguntar, para que eu vou dar um exemplo? Não basta dizer, let's think step by step. Então, olha só, uma sequência de papers. Esse aqui é o paper básico, com um monte de referências, em 2023, né? Esse aqui é um paper quase contemporâneo àquele, tá? Também falando de chain of thought, e ele fala dessa frase, let's think step by step, e aqui a instrução para ele para responder essa pergunta pensando passo a passo. Aí esse sujeito escreve um outro paper também do 23, que também, mais do que, bom, esse aqui quase não chegou a dobrar o número de citações humanas, mas chegou perto, né? Onde ele diz o seguinte, zero shot chain of thought. Ou seja, é só dizer para ele, siga passo a passo, não dá exemplo de coisa nenhuma. Né? E aí a LLM vai... Isso não é uma pesquisa em caixa preta, não, cara? Oi? Uma pesquisa em caixa preta que você faz um jeito de pergunta e mede a resposta. Faz um jeito de pergunta, mede a resposta. É a pesquisa em caixa preta. A caixa preta é a LLM, só que a instrução aqui tinha um let's think step by step. Sim, você vai mudando como faz a pergunta para entender como ela funciona, analisando a resposta. E aí esse cara aqui inventou o zero shot, chain of thought, de uma maneira bem simples, simplesmente siga passo a passo, não precisa de exemplo nenhum. Bom, essa ideia é tão boa, essa ideia é tão boa que as LLMs hoje em dia elas são treinadas assim. Parte daquele pós-treinamento para seguir instruções é forçar a LLM a ser um reasoning LLM. Dependendo da interface que vocês estão usando, você chega lá na escolha do modelo, todas essas interfaces deixam você escolher o modelo. Aí tem lá uma escolhazinha de dizer, eu quero esse modelo, mas sem ser um reasoning model. Eu quero um modelo sem seguir esse passo a passo. Parece uma coisa boba, né? Porque aparentemente passo a passo, no slide anterior, é uma coisa que dá um ganho de qualidade na resposta boa. Só que gasta tempo. Gastar tempo significa gasta mais tokens para produzir a resposta. E, no caso, dependendo de como a LLM seja construída, gasta bem mais tokens a resposta. Às vezes você pode pôr um limite no número de tokens que você pode gastar fazendo essa cadeia de raciocínio. Mas, enfim, a ideia é tão boa
que as LLMs são treinadas para isso. Aquele relatório do DeepSeek, daquele modelo V3, tem um exemplo curiosíssimo, que eles mostram o treinamento do V3 forçando ele a seguir passo a passo. E aí, conforme vai o treinamento, a cadeia passo a passo do DeepSeek aumenta muito. Então, você vai retreinando o modelo, ele vai seguindo mais passos do que antes ele conseguia sair. Aí, no meio desse treinamento, eles faziam uma amostragem do que estava acontecendo e eles descobriram uma coisa muito gozada. Você fazia o V3 seguir passo a passo, ele começava o passo a passo em inglês e depois mudava para chinês. O passo a passo dele era em inglês, depois chinês. Aí eles tiveram que mudar o prompt no treinamento para forçar o modelo a começar a seguir uma cadeia de raciocínio e manter a língua. O que é um negócio muito curioso. Isso foram eles que inventaram. O modelo sozinho resolveu fazer essa confusão. Né? Eles tiveram que mudar o treinamento para ele não fazer essa confusão. Aqui tem nesse paper aqui, né, desse 2022, tem uns exemplinhos de chain of thought versus o modelo sem seguir passo a passo. Esse paper aqui é bem velho, então os modelos que ele usa aqui são modelos bem antigos. Esse aqui é o tataravô do Gemini. Né? Então, o que esses exemplos aqui mostram são problemas de modelos diferentes. Né? É que o chain of thought sempre acabava sendo melhor do que não usar o chain of thought. Né? Então, todos esses três modelos eles tiveram esse comportamento, embora sejam modelos bem diferentes. Mas fácil funciona. Como eu disse, funciona tão bem que passou a ser embutido nas LLMs. Claro que custa caro, não. Custa caro. Pensar que custa caro. Outro paper que esse é o último exemplo que eu queria dar para vocês, que também tem um número razoável de citações, também dobrou, mas é bem menos citações do que o Chain of Thought. É uma coisa que, de vez em quando, faz sentido. Se você quer uma resposta com um grau de confiança bom, pergunte a várias pessoas. O que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha disso? Pega a resposta e faz um comitê para ver quantas pessoas concordam com a resposta. Self-consistency é quase a mesma coisa que eu acabei de falar. Só que você pergunta não a pessoas diferentes, você pergunta mesmo em LLM. Você pode perguntar a LLM diferentes, não tem problema. Mas a ideia é perguntar mesmo a LLM como é uma coisa estocástica, você passa aumenta a randomicidade, vamos chamar assim, dela, deixa ela ser menos determinística. Então, cada vez que você chama a LLM, ela pode produzir uma resposta diferente. Então, o que o Self-Consistency faz é explorar essa ideia de que a gente pode perguntar a LLM várias vezes e ela produzir respostas possivelmente diferentes. Então, a ideia é bem simples. Né? Você manda a LLM responder a mesma pergunta, aí manda ela responder de novo, manda ela responder de novo, e faz um comitê, uma votação, se vocês preferirem assim, de qual seria a resposta de consenso. Esse troço não é muito fácil de implementar, porque a resposta pode ser uma coisa verbosa, como está escrito aqui. Então, você tem que extrair dessa coisa verbosa qual é a exata resposta que você quer. No caso aqui, é o valor total, né? Então você tem que esquecer isso tudo aqui e pegar só os $18, os 26 e aqui 18 de novo. Quando vocês pegam esse paper, eles escrevem assim, você marginaliza as respostas dos vários caminhos alternativos. Que diabo marginalizar isso? Isso em processos de estatística significa você jogar fora os detalhes e se concentrar só numa variável. No caso aqui, é jogar fora toda essa explicação e se concentrar apenas na resposta. Se o problema que vocês estão estudando não
não permite vocês extraírem de cada resposta um possível resultado final, esse troço aqui não funciona. Se eu tivesse aqui 3 respostas que fossem muito diferentes entre si, eu não ia saber o que era com vocês. Tá? Então, isso aqui, o self-consistent, só funciona em alguns casos. Por incrível que pareça, isso aqui é interessante para você gerar SQL, gerar consultas de SQL. Você manda o sistema gerar várias consultas de SQL, é muito caro deles. Você manda o sistema gerar várias consultas de SQL, executa cada uma daquelas consultas e vê quais são as que coincidem no resultado. Então, as que mais coincidem no resultado, pega uma delas. Isso aqui vai ser a tradução das perguntas de linguagem natural para SQL. Isso é muito caro. Muito caro, porque você vai ter que gerar SQL diferente e executar os SQL diferentes. Mas, enfim, é uma ideia. Né? Aqui tem um outro exemplo, né, bem óbvio, né, que à medida que você consegue aumentar a consistência das várias respostas, mais precisa vai ser a resposta. Mas isso é meio óbvio. Como se você pergunta a muita gente, se eles coincidem numa certa resposta, mais gente coincide na resposta. Ou seja, quanto maior a consistência da resposta, maior é a curiosidade daquela resposta. Mas, enfim, é uma ideia interessante. Esse paper aqui, que não é exatamente novo, 2023 também, tem vários exemplinhos bastante convincentes. O que está em roxo é o sem self-consistency, é o chain of thought puro. O que está em verdinho são essas chain of thoughts com self-consistency. Então, dependendo do problema, a diferença entre o roxinho e o verdinho é significativa. Tá? Olha só. Aqui é quase 20% a mais. Aqui é um pouquinho a mais, aqui é 10% a mais, aqui é 100% a mais. Mas são exemplos, o que está em azul claro aqui, são exemplos bem diferentes de situações onde o self-consistency realmente tinha um desempenho bem melhor. Bom, a última coisa que tem nesse pupurri de histórico de como é que a gente constrói pronto é o sequential chaining. O link chain, na verdade, é isso daqui. O que o pessoal percebeu já há bastante tempo atrás, aqui tem algum tempo, é que você, às vezes, para resolver um problema, você chama ele ali, produz uma resposta, pega essa resposta, injeta numa outra prompt, uma outra chamada dele, ele vai fazendo isso, encadeando as chamadas dele ali. O LaTeX, originalmente, era só isso. Porque é um negócio bem pobre, né? Porque, no fundo, o que você consegue fazer é encadear as respostas. Bom, funciona? Funciona. Agora, esse outro paper aqui chama atenção para outra coisa que a gente pode fazer na prática. Se você pode chegar e tentar resolver um problema que seria resumir umas notícias fazendo prompt chaining, né? Você primeiro pede para fazer um rascunho do que seria a resposta, depois você critica as possíveis respostas obtidas e finalmente refina as possíveis respostas obtidas numa resposta final. Então, aqui seriam 3 chamadas de LLM. Você pode ter mais ou menos o mesmo comportamento, simplesmente em um prompt só. Nesse único prompt aqui em verdinho, você tem a descrição dos 3 passos. Então, o step 1 é essa descrição aqui. O step 2 é essa daqui. O step 3 é essa. Tá? E aí, a saída aqui, na verdade, a saída eu quero as 3 coisas. Em resumo, a crítica e o refinamento. Como aqui tem. Né? Mas qual é a vantagem de fazer uma coisa dessas? Na verdade, cada vez que você chama uma LLM, estocada, você mudar um monte de tokens para lá, pegar os tokens de volta. Aí pega a resposta, manda a resposta mesmo LLM para outra, destacada. Aí pega os tokens de volta, vem fora. Então, isso aqui é inerentemente mais caro do que você ter uma chamada só para LLM e o comportamento pode ser bem parecido.
que esse paper aqui argumentava era isso. Tá? Não adianta a gente ver muito esses números daqui, você vê que o paper é antigo, e eles estão usando aqui modelos bem antigos. Aliás, isso é uma desgraça da gente trabalhar nessa área. Você submete o paper, os caras levam 6 meses para te responder alguma coisa, para te dar algum feedback. Aí o feedback é assim: olha, você precisava fazer mais experimentos, você precisava melhorar aqui. Aí quando você vai fazer mais experimentos, a LLM que você usou para fazer aquele experimento não existe mais. Você vai ter que fazer tudo de novo, usando a LLM da vez. Aí você descobre que a LLM da vez é muito melhor que a LLM de 6 meses atrás. Então, os experimentos dão um salto de qualidade enorme, simplesmente porque a proposta da LLM é muito melhor do que 6 meses atrás. Então, mas graças a você escrever a velocidade com que o mundo acadêmico anda é infinitamente mais lenta do que essa tecnologia anda. Então, já brinquei, a gente não tem que escrever paper, a gente tem que escrever blog. Você fala alguma coisa hoje, amanhã já é outra. Aí você faz um novo outro blog. Levar 6 meses para alguém se responder, e vai levar outros 6 meses até aquele paper ser publicado, é terrível. Mesmo uma conferência, o ciclo de conferência, é tipicamente entre você submeter e a conferência acontecer, é no mínimo 8 meses. Aí, meu amigo, já mudou tudo. Então, não adianta muita gente olhar para esses papers e olhar os resultados. Tem que olhar as ideias gerais. E a ideia geral aqui é evite ficar chamando a LLM à toa. Se possível, manda tudo de uma vez só. Bom, aí tem um monte de outras coisas de prompt engineering. Tree of Thought, por exemplo, é uma bem popular. Citação daqui é alta, aí afora. Então, vou terminar essa coisa que eu estou falando aqui já há 40 minutos, falando minimamente sobre Automated Prompt Engineering. Isso, aliás, é coisa. Eu estava almoçando lá com meu neto. Aí meu neto está terminando o mestrado em economia e preocupado com o emprego dele em economia. Né? Se fosse outra coisa, eu estaria muito mais preocupado. Aí ele falou: não sei mais o que eu estudo. Ele disse: não, você estuda. Como é que você usa um modelo desses? Aí a resposta do meu filho: nem isso você precisa fazer. Você usa o prompt generator do ChatGPT e ele gera prompt para você. Eu disse: tá bom. Aí eu resolvi pegar uns papers aqui de prompt generation para ver o que o meu filho estava sugerindo para o filho dele. Interessante. Bom, tem um paperzinho bem pequenininho, esse paper aqui tem 2 páginas, que saiu na CACE. Communications da CM é um dos lugares mais difíceis de ser publicado em ciência da computação. E eles têm uma seção que é de coisas rápidas, mas propriamente não tem. E esse aqui falava exatamente de ferramentas para automatizar prompt engineering. Se você vai olhar, o paper já é antigo, já tem 1 ano. Mas, enfim, vale a pena dar uma olhada, porque são 2 páginas. Mais ou menos, você pode classificar essas ferramentas para gerar prompts em 3 maneiras. Uma são os prompt optimizers. Esses são os papers mais difíceis de ver. Eles tratam a geração de prompt como um processo de otimização. Vou dar 2 exemplos daqui a pouco. O outro eu já comentei com vocês, que é cada provedor desse de LLM tem lá o seu cantinho no website explicando como você escreve prompts. E normalmente oferecem já uma ferramentinha para você ajudar você a gerar automaticamente os prompts. E tem um monte de outras ferramentas que não tem nada a ver com os fornecedores de LLMs para você gerar prompts. Não vamos falar 5 minutos disso aí. Tem uns papers famosos nessa história de otimização de prompts. O único problema é que esses papers tratam de problema de otimização prompt como um problema de otimização. Então, esses papers, nenhum desses papers aqui é fácil de ler. Eles são bastante complicados. Como se você tivesse um espaço de busca dos possíveis prompts
e ele vai, quando você vai utilizar o prompt, na verdade ele começa no prompt e vai no espaço de busca produzindo prompts alternativos daqueles que, por alguma função de custo, sejam melhores do que o prompt onde você começou. Esses papers não são muito novos, não. Esse PS, não sei o que, 2023. Esse text grad é mais ou menos da mesma equipe que fez esse em 2024. Esse aqui é uma espécie de survey, esse Young aqui, que é onde ele propõe a história desse, ele chama de all-prop. Esse aqui até que é mais fácil de ver. E tem um surveyzinho aqui, mas eu não gostei muito, porque o survey já é velho, um ano atrás, e ele tem poucas citações. Mas esse aqui até que não é muito complicado de ver. Tá? Então, moral da história, você pode atacar essa ideia de gerar prompts como um problema de otimização. Legal do ponto de vista teórico, sim, esses papers são muito interessantes. Se eles são práticos ou não é outra discussão. Aí tem os geradores de prompt, isso é que meu filho estava falando, desses vários fornecedores. Se vocês entrarem na plataforma direto da OpenAI, essa plataforma aqui, no canto esquerdo da tela aparece esse painel aqui, que é um painel para vocês gerarem prompt. Então, você diz aqui mais ou menos o que você quer, manda ele gerar o prompt. Isso é o que o meu filho usa. Não escreve prompt. Escreve diretrizes genéricas do prompt e manda o chat GPT gerar o prompt. Aí você pode escolher qual é o modelo que você quer usar e por aí afora. Tem uma outra, isso aqui é nessa plataforma. No ChatGPT, se vocês pegarem essa URL aqui, vocês vão bater num outro ferramentinha para gerar prompt, que tem várias opções. Uma delas é otimizar o prompt. A outra é gerar o prompt, como esse que eu estou mostrando para você. Como é que o ChatGPT, como é que essa coisa da OpenAI que funciona? Na verdade, ele tem uma biblioteca de prompt. Então, ele procura identificar naquilo que você explicou, ou seja, essa descrição aqui, algum template que se encaixe mais ou menos. E gera um prompt aí depois você vai refinando. Tá? Esse último URL aqui é o cantinho do website da OpenAI, que explica como é que você gera prompts. E bastante interessante essa bem escrito. Bom, da Anthropic eu não achei coisa muito interessante. Esse metaprompt aqui da Anthropic é um Python, Jupyter Notebook. Não é muito interessante porque não é um diálogo. Então, você pode dar um prompt, ele sai fazendo um prompt otimizado. Então, não é uma coisa tão sofisticada como os outros. Agora, esse primeiro URL aqui, as melhores práticas para você escrever um prompt, é muito bom. Tão bom ou mais interessante do que o da OpenAI. E tem o do nosso amigo Google. Antigamente era num cantinho lá da Vertex. Aí eles migraram tudo para a plataforma do Gemini. E esse utilizador, aqui, quando vocês entram nessa URL, na verdade tem uma explicação mais longa sobre o que o utilizador deles faz. E aí depois vocês podem brincar com ele. Tem um utilizador deles que faz uma coisa interessante. Primeiro, que ele chama do Zero Shot Optimizer, é simplesmente com o prompt lá e manda ele otimizar. PT são bastante. Mas eles também podem fazer um Few Shot Optimizer. De novo, a mesma ideia de passar exemplo. Você pode passar exemplos do que você quer que o comportamento da LLM em presença daquele prompt e exemplos negativos. Eu não quero usar isso. No fundo, a brincadeira que a gente faz para produzir um prompt é um pouco isso daqui. O prompt começa pequenininho, aí você descobre que ele não faz o que você quer, aí você aumenta mais, aí descobre que ele não faz o que você quer porque ele faz demais, aí você aumenta mais para dizer para não fazer aquilo, e vai nesse núcleo de otimização que a plataforma da Gemini faz é te ajudar a fazer essa história. E tem um Data Driven Optimizer que não tem muito
Posso ter um paper por trás disso. Isso aqui eu achei meio enigmático. Eles dizem aqui que eles vão avaliar a resposta do prompt, uma evaluation metrics. Mas eles não dizem qual é o evaluation metric. Bom, como é que eu vou utilizar se você puder funcionar? Mas, enfim, se alguém quisesse brincar com o utilizador de prompt, é isso aí. Na verdade, eu tenho esse problema hoje em dia. Eu tenho um prompt que foi gerado pelo tempo. Eu suspeito que aquele prompt esteja over-specified. Tem coisa demais naquele prompt. Então, eu quero otimizar o prompt de alguma forma, tirando um monte de lixo que o complexo põe dentro do prompt. Então, vou ter que ficar brincando com essas ferramentas para que elas fazem. Aí tem algumas coisas aqui. Essas duas primeiras aqui são open source. Vocês podem se distrair com elas. Esse aqui é do próprio blockchain. Vocês entrarem aqui, tem na aula. Então, tem um bando de outras aqui. Tem tantas que, de vez em quando, parecem blogs criados razoavelmente recentes, onde quais são as 10 melhores ferramentas para gerar prompt de 2026. Ali há 2 meses vai aparecer outra do mesmo jeito. Tinha essas aqui também. Elas permitem você brincar com elas durante algum tempo. Enfim. Isso aqui são as referências que eu usei. Essas em boldface são as mais interessantes. Esse survey aqui, esse paper aqui, é interessante porque ele usa a ideia de algoritmo evolutivo, que é uma coisa que se usa em inteligência artificial há algum tempo. Se você pensar direitinho quais são as funções de evolução, que é o que eles fazem nesse paper, você consegue realmente pegar um prompt e mudar um pouquinho o prompt e sair testando as mudanças. Quer dizer, o que o algoritmo evolucionário faz é testar as várias possibilidades e ter uma métrica de qualidade. Esse paper aqui eu achei até interessante, estou apresentando. E os outros do Gavi, eu falo. Bom, e aí? Só quero